Você já pensou em parar de postar porque parece que ninguém está vendo? Olha só, talvez o problema não seja o algoritmo e sim o tipo de conteúdo que você está postando. Fala galera, Christian da GoImage por aqui em mais um Papo GoImage, hoje com a nossa queridíssima Carol e o nosso grande amigo Pedro Santos. E aí pessoal, bom dia para vocês nesse frio aqui da Serra Gaúcha, exceto o Pedro que vive num lugar diferenciado, né Pedro? Deve estar aí pelo menos uns 10 graus. Tá 7. 7 é de boa, né? 7 o cara... Pô, a única coisa que o cara faz é botar a camiseta por dentro da calça. Mas é que tá um vento, meu irmão. Tá um vento que tu não consegue respirar na rua. Então a sensação... Tava menos 3 hoje de manhã, era quando eu acordei. Era umas 6h30. Estava menos... Tu tá falando sério? Menos 3 de sensação? Pelo aplicativo do iPhone, sim. Menos 3 de sensação. Caramba. E aí a Carol, nos bastidores, né, Carol? Tava falando sobre uma nova funcionalidade de uma plataforma, né, que a Carol já usa para fazer aí a parte de roteiros e tudo. Então, Carol, se tu, antes de tudo, puder já dar essa dica, a gente já começa o papo de hoje com essa dica aí que eu acho que vai ser sensacional e os fotógrafos podem também utilizar isso de alguma forma, né? Bem interessante, Cris, tu puxar esse assunto, porque realmente muitas pessoas acabam deixando de postar. Primeiro porque postam por pouco tempo, não tem a consistência, e aí acabam não vendo engajamento, acham que está sendo inútil. E segundo, porque não tem ideias do que postar, né? Todo mundo que vem conversar comigo sobre isso fala, Carol, mas eu não sei o que postar. Primeiro que, se você tem uma agência de marketing, parece óbvio, tá? Parece óbvio, mas não é. Quem deve te dar o que postar é a agência de marketing, tá? Eu já falei com muitas pessoas também que têm agência e que são eles próprios que fazem seus roteiros. Eu achei isso uma loucura. Mas, então esse é o primeiro ponto. Se você tem uma agência, a agência deve te ajudar nesse sentido. E se você não tem, né, que é a grande realidade dos fotógrafos hoje, postam sozinhos, são eu presa, né, de tudo que é jeito. Esse aplicativo é sensacional para gerar ideias de conteúdo, tá? É o Answer the Public. Cara, esse aplicativo aqui, tá? Answer the Public, aqui em cima tem o nome, para ficar mais fácil de procurar. E o que ele faz, tá? O que ele fazia até então? Para que eu usava ele? Eu usava ele muito para... eu digitava a palavra-chave de um negócio específico, ou a palavra do nicho, por exemplo, 15 anos, fotografia de 15 anos. E através dessa palavra-chave, ele mostrava todas as buscas que as pessoas faziam no Google relacionadas a essa palavra-chave. Então, através disso, eu posso saber as curiosidades das meninas de 15, das mães, o que elas buscam, o que o grande público está buscando. Tanto, aliás, antes era só no Google, agora ele mostra em todas as redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, o que as pessoas buscam relacionado àquela palavra-chave. E agora, recentemente, ele liberou uma outra parte no sistema, que é essa história aqui de projeto. O que é o projeto? Ó, aqui a gente está com o projeto da GoImage, por exemplo. Eu deixei aqui o link do site, do blog da GoImage. E aí ele faz o quê? Ele faz uma busca no blog e me mostra todas as oportunidades de palavra-chave que a gente não tá usando no blog. E isso aqui também serve muito para gerar ideia de conteúdo. Ó, o que ele mostra aqui? Inclusive, se é uma oportunidade alta, ou seja, se tem muita frequência de busca, se é média, se as pessoas buscam mais ou menos, e se é baixa, se tem pouca busca relacionada àquele assunto. E aí ele mostra, inclusive, qual a intenção daquela busca. Por exemplo, ó, palavra-chave, como fechar contrato de fotografia na reunião. É uma coisa que as pessoas buscam e que, por exemplo, está sem cobertura no nosso site hoje, no nosso blog. E aí ele mostra, ó, qual a intenção. Por exemplo, como conduzir uma reunião de venda e fechar mais clientes fotografia. Isso é uma busca que as pessoas fazem no Google, frequentemente, inclusive, porque ela tem a oportunidade alta aqui. O volume é dentro do nicho, né, do nicho de fotografia. E a intenção é comercial, ou seja, as pessoas estão buscando alguma coisa que mostre que tem uma aula, alguma venda, algum curso relacionado a esse tema aqui. Então, e aí, só disso aqui, inclusive ele gera o conteúdo, tá? Se a gente quiser, ele cobra um custo a mais, mas ele gera um conteúdo, por exemplo, um post de blog inteiro sobre esse assunto, que eu já testei e fica sensacional, por sinal, fica muito bom o post. E dentro desse post, ele ainda gera mais outras 1000 ideias de conteúdo. Então, se a gente fizer essa busca aqui, a gente paga hoje $10 por mês, se eu não me engano, para ter esse aplicativo, tá? E olha só isso aqui, quantas ideias de conteúdo. Instagram para fotógrafo, conteúdo para fotógrafo no Instagram. Por exemplo, se eu sei que as pessoas têm essa dúvida, eu posso gerar um Reels dando ideias de conteúdo para fotógrafos.
que eu sei que eles buscam por isso. Ainda mais agora que o Google também recomenda Instagram, não mais só site. Então isso aqui se retroalimenta, assim, ó. É maravilhoso para gerar ideias de conteúdo. Ó, como desenvolver um estilo fotográfico reconhecível e autêntico. Eu posso gerar branding para fotógrafo profissional. Como o branding pessoal ajuda o fotógrafo a cobrar mais caro. Então, são dúvidas dos fotógrafos digitadas no Google que a gente pode pegar de ideias para gerar conteúdo. E assim, a gente pode aproveitar para gerar conteúdo com base nas ideias da minha gestante, das minhas 15 anos. Então, tem várias coisas aqui que a gente pode... E aí, ele mostra, ó, se teu site tem cobertura desse assunto ou não. Então, aqui eu já tenho 1000 oportunidades para gerar conteúdos no blog da GoImage. Bom, mas olha só, para os fotógrafos, que é quem estão nos assistindo, a ideia, a lógica segue a mesma, só para a gente deixar tudo, sim, de forma bem clara. A ideia é que possam usar essa ferramenta, que eu achei sensacional, acho que a Carol, né, enfim, eles são especialistas nisso, né, gente? Então, usam coisas que funcionam de fato, né? Então, acho que é muito interessante fazer a assinatura de uma ferramenta como essa, porque se tu vai avaliar $10 por mês, te dando toda essa gama de possibilidades para te ficar relevante, né, com os posts e tal, isso faz todo sentido para quem eventualmente não sabe o que postar, não sabe como gerar sua linha editorial, já começa por ali. Eu acho que isso é sensacional porque, pô, inclusive tem o próprio roteiro, a própria pauta do que fazer, né? Sabe? Então, tipo, isso é uma mão na roda, né? E pro fotógrafo ou a fotógrafa que trabalham normalmente sozinho, isso faz total sentido, sabe? Às vezes a pessoa ainda não está nem com a maturidade de contratar uma agência ou também não tem o caixa suficiente para contratar uma agência, mas precisa fazer, né, o que deve ser feito, né? Que é olhar com esse cuidado, né, para a parte das redes sociais. Então, enfim, começamos o Papo GoImage hoje com o pé na porta, porque eu achei muito boa essa dica aí, Carol. Obrigado. E até aí, voltando ao tema desse vídeo, porque aí tem toda a relação. Porque se ninguém tá vendo, é porque provavelmente aquele conteúdo não é interessante ou não gera curiosidade. Agora, se a gente pega dessa busca aqui do Google, a gente já sabe o que as pessoas estão buscando, a gente responde a dúvida delas no nosso conteúdo, não tem como as pessoas não verem. Sensacional, gente. Eu usaria muito. Mas o que a gente pode fazer, independente de ter a ferramenta ou não, assim, para começar a se tornar relevante, assim, no Instagram? O que tu diria, assim, que é interessante postar, que tu vê dentro tanto da tua experiência quanto a parte digital, que faz sentido postar para começar a chamar a atenção? E Pedro, da mesma forma, a pergunta vale, eu acho que vale para os dois, né? O que tu tem visto, Pedro, que mais funciona, que dá mais engajamento, mais relevância? Talvez a resposta de vocês dois até seja a mesma, tá? Seja muito parecida. Mas é mais para entender, assim, por onde que começa, né? Vamos lá, eu tenho algumas publicações minhas que elas acabam trazendo mais engajamento mesmo, assim, sabe? Mas eu acho que tem um abismo, e a Carol vai poder falar muito melhor do que eu sobre, e eu vejo isso, um abismo muito grande de engajamento e conversão. Porque tem vários... Bom, o post que mais viralizou na minha rede social é do meu cachorro dormindo. Pô, não trouxe um cliente, né? Mas aí, tipo, até que ponto as pessoas não me viram? Isso que é muito louco, assim, da rede social, porque, sei lá, teve 20 mil curtidas, coisas nesse sentido, assim. Um perfil pequeno que nem o meu, assim. Mas daí, pô, todo mundo viu, todo mundo sabe quem é o Pedro na cidade e tal, não sei o quê. Isso ajuda um pouco. Mas também, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que o trabalho de rede social, ele não é pra viralizar. Ele não é pra ter vários posts e com muito engajamento e tudo mais. Eu acho que ele é um trabalho de consistência. Vai jogando, vai fazendo, vai indo. Com qual objetivo? Ter curtida, ter seguidor, algo nesse sentido? Eu acho que não, né? Eu acho que é mais por as pessoas estarem sempre vendo e quando elas verem, se elas se interessarem o mínimo possível, quebrar uma leve objeçãozinha, trazer um pouquinho de autoridade. Eu acho que é um trabalho bem de formiguinha, assim, onde a gente vai fazendo bem devagarinho mesmo, assim, cara, é quase que um conta-gotas, assim. E para isso funcionar, a meu ver, precisa primeiro ter consistência, não se preocupar tanto com superprodução, algo nesse sentido que vai te trazer mais trabalho do que retorno. E é difícil tu ter consistência quando tu começa a fazer artes muito elaboradas, tu começa a fazer vídeos que tem, pô, tu fica ali 40, 50, 1 hora, 60 minutos editando um vídeo de 30 segundos, 40 segundos, sabe? Então, eu acho que simplificar esse processo, independente do que tu vai postar, que a minha ideia é tu criar autoridade ou quebrar objeções, independente do que tu vai postar, criar esse processo para que seja algo simples, sabe? Simples de ser feito. Porque a gente pega ali todas as ideias ali que a Carol deu ali, sei lá, a gente pega, cara, 10 tópicos.
Desses 10 tópicos, cada tópico dá pra fazer, sei lá, no mínimo um Reels, um carrossel e uma foto estática com uma legenda. Do mesmo conteúdo, do mesmo tópico, da mesma, sei lá, quebra de objeção, mesma pergunta, mesma coisa que as pessoas estão buscando, fazer 4, 5 às vezes conteúdos, sabe? Se não fizer isso de uma forma simples, não fizer isso de uma forma rápida, acabou de viralizar um post meu, viralizar, né? Um post meu assim que, cara, é meu celular gravando, eu fazendo umas coisas no estúdio, botei uma frase, uma música, uns cortes, cara, deve ter levado, sei lá, 3 minutos pra editar, mesmo assim, rápido, sabe? E bombou. E daí depois eu fiz um outro, daí é louco, né? Daí a gente pode falar sobre isso. Eu fiz um outro, no outro dia, parecido, só que com outra temática, assim, mas mesma estrutura, não deu nada, sabe? Então... Pois é, cara, isso é uma coisa que eu nunca entendi, sabe? É claro que, graças a Deus, né, que o Instagram da GoImage, ele é cuidado, né, por pessoas que são muito capacitadas, né? Tem o pessoal da Impact, tem o meu time de marketing que cuida e tal, né? Então, a gente tem uma noção do que fazer, né? Mas tem pessoas que são estudadas pra isso, vamos dizer assim, né? Mas o que eu percebi no meu pessoal é que às vezes tu posta uma foto nada a ver ou alguma coisa nada a ver e vem um monte de comentário, de curtida, de gente interagindo, amigos, né? Óbvio, né? E aí eu pensei, tá, talvez o que funcione seja essa linha, né? Tu faz a mesma coisa, já não funciona mais, né? Então, eu não consigo entender muito essa métrica, parece que é tipo, é quase como se o algoritmo falasse, hoje eu não tô afim de ti, não vou te dar moral, né? Então, é difícil, né, achar. Faz sentido até. É que depende muito do timing do momento, né? Ontem eu tava em uma reunião de manhã até com uma menina lá de Goiás, que também trabalha com marketing. E a gente tava falando, cara, como a rede social está competitiva e cada vez mais, né? E aí tem muita gente que tá investindo muito alto, então a competição tá muito grande. E aí o que acontece? Às vezes tu posta ali num dia que não tem nada de importante no mundo, não tem nada acontecendo, enfim, tá um dia mais tranquilo, digamos assim. Pelo menos pra tua rede, né? Porque aí a gente tem que pensar sempre na nossa rede, no nosso público. E no outro dia tá tendo Copa do Mundo e o Brasil vai jogar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Assim, tem dias que a competição tá maior, tem dias que tá um pouco menor. E aí isso também interfere, né? Sim, faz todo sentido. E outra coisa que é uma dúvida minha, o que a gente tem como um indicativo de que aquele post viralizou? Quando é que a gente pode dizer, opa, meu post viralizou? Tipo assim, mesmo que as proporções elas sejam adequadas ao mercado de cada um. Por exemplo, tu pega alguém que tem lá milhões de curtidas, mas tem uma rede muito mais ampla, né? Parece ser mais intuitivo dizer que aquele post da pessoa viraliza, né? Mas que nem o Pedro comentou assim, eu tenho, sei lá, quantos seguidores, Pedro, tu tem? 20, 25 mil? Não, 12 mil. 12 mil. Né? Mas só que tu teve um post lá que deu 20 e poucas mil curtidas, né? Isso é um indicativo de que viralizou. São as curtidas, é salvamento. O que a gente pode dizer assim, poxa, meu post viralizou? A viralização especificamente, ela é sobre views, né? Então, a gente tem que sempre fazer uma média do perfil. O que é viralizar pra mim? É furar a bolha do meu perfil, do meu público. Então, se a minha média de Reels, de visualização nos Reels é, sei lá, 1000 views, em média, no meu perfil, e um deles deu 20 mil views, eu já viralizei aquele vídeo. Pela média de visualizações que a gente tem nos nossos conteúdos normalmente, né? E aí eu viralizo quando eu furo essa bolha da média. E uma coisa que é importante para você furar a bolha, assim como a Carol sugere, é que você vire Prime aqui na GoImage. A GoImage tem um programa de benefícios, que é o GoImage Prime, que dá cashback, dá desconto, tem galerias online onde você pode vender mais, demonstrar suas fotos, fazer com que o seu cliente selecione, né? E você pode inclusive fazer com que ele baixe essas fotos, ou seja, você não precisa usar outros tipos de drive, apenas com o GoImage Gallery você consegue resolver tudo isso. Além disso, tem mostruário grátis, tem a nossa comunidade no WhatsApp que está sempre se ajudando e todas as aulas do Academy liberada que tem conteúdos incríveis lá para você. Então, se você ainda não é Prime, escaneie o QR Code e torne-se Prime fazendo parte dessa comunidade aqui na GoImage. Vocês acham importante mostrar o problema exatamente que você está resolvendo? Eu acho que isso é uma das coisas que mais funciona, né? Tipo assim, olha só, eu resolvo essa dor, mas e como fazer isso de uma forma mais estruturada? O Pedro até comentou um pouquinho ali antes, né? Que postou os bastidores. Vocês acham que hoje em dia postar bastidores e mostrar um pouco de como é que as coisas funcionam pode ser interessante? Só que sabe o que eu vejo? Ó, por exemplo, eu sigo alguns perfis de nutricionismo, vida fitness, algumas coisas assim. Só que algumas pessoas que eu segui no início, hoje já não são mais tão legais assim de seguir, porque elas postam todo dia a mesma coisa. A foto do treino, o pouco do que ela tá fazendo de café da manhã, daí ficou tudo meio igual, sabe?
E aí pra mim já não tem mais relevância. Isso faz sentido ou não faz relevância pra mim, mas toda vez vai ter Christians que no passado eram interessados, ou seja, porque pra mim ficou mais do mesmo. Mas talvez eu já tô acostumado com aquele conteúdo. Mas ela talvez tá conseguindo atrair mais gente nova. Isso faz sentido também ou não? Faz sentido. Vozes da minha cabeça, assim, mas eu acho que, cara, sem estudo nenhum, assim, né? Por que eu vou dizer isso? Pra ver se o fotógrafo ele não vai estar com medo de ficar repetindo os posts e tal, não sei. Cara, vamos lá, eu posto foto de 2018 ainda, tá? Ah, muda a edição. Não, eu mudo com a mesma edição de 2018, tá bom? Né? Eu vou ficar repetitivo nos conteúdos, mas eu acho que tu, nesse caso aí, já passou naquela curva onde tu tá mais propenso a comprar ou não. Mas eu acho que quando tu lembrar de algum produto que esses caras vendem, tu já tá ali, dentro da bolha. Tu já tá lá, entendeu? E, claro, obviamente, como tu falou, as pessoas novas que vão chegando pra elas é novidade, assim. Mas essa questão que tu falou do problema, eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que o mais legal, realmente, é tu postar quebrando essas objeções. E às vezes a objeção pode ser uma conexão, às vezes a objeção pode ser algo mais técnico, ou pode ser algo mais filosófico e tudo mais. Mas quando a gente fala de bastidor, eu penso, cara, vou postar bastidor. Mas qual objeção eu vou quebrar aqui, sabe? Postando esse bastidor. Tem que parecer nesse bastidor que o ensaio é leve, que o ensaio é divertido, que o ensaio é rápido, que eu domino ali, que eu falo as poses e tudo mais, que o ambiente é bonito, climatizado, organizado, quase que na semiótica do negócio. Só que postar bastidor por postar, eu não sei, dá, eu acho que dá, melhor do que não postar, né? Mas se tu postar com a intenção de quebrar uma objeção, e daí tu fazer isso de uma forma estruturada é mais legal. Tipo assim, pô, peraí, cara, hoje tá um dia, não tá frio pra caramba aqui? Se eu tivesse um ensaio de tarde aqui, eu conseguiria de alguma forma mostrar que tá quente aqui? Que tá gostosinho, que tá legal, que a luz tá bacana, que aqui dentro tá, sei lá, 25 graus? Consigo de alguma forma, mesmo que tendo mais entretenimento do que realmente eu mostrando o ar-condicionado, sei lá, aqui não tem frio, não sei o que, né? Tipo assim, mostra o ar-condicionado. Não, mas mostrar isso, a pessoa olha, cara, se ela prestar um pouquinho de atenção, ela vê, pô, mas lá no Pedro é legal de fotografar, ó. Pô, a galera tá, nem frio tá lá, entendeu? Então, se é pra postar, eu penso sempre assim, cara, linka com o quê? Vai quebrar qual objeção? Vai criar qual conexão? Não quero só mostrar ali o ensaio por mostrar. Não faz sentido. Eu não teria interesse de ver um ensaio por ver. Sim, eu acho que quem também faz isso de forma muito estruturada é a Lídia, né? A Lídia que sempre também aí já veio no Papo Goimas algumas vezes. Ela fala assim, porque as roupas ela tem lá, sabe? Então ela faz questão de mostrar as trocas para que já... Tipo, ela não vai chegar e vai dizer, olha só, aqui no meu estúdio nós temos inúmeras... Não, ela mostra a dinâmica acontecendo, né? Essa troca de... Eu acho que é muito inteligente isso, Pedro, que tu comentou, de postar com uma intenção, inclusive, de quebrar essa objeção. Bom, olha só, eu tô com uma novidade aqui, gente. Olha só o que a gente tem aqui que eu quero falar. Isso aqui é sensacional. A GoImage não lançou ainda, tá? Mas nós vamos e já estruturamos tudo isso para lançar o nosso livro de Bob Goods, que não pode falar Bob Goods, mas eu vou falar do mesmo jeito. Porque ela é uma marca, mas é o nosso desenho com a IA, sabe? O que vai acontecer aqui? Cara, a gente vai lançar uma linha chamada Linha Goods, que vai ter o nosso Easy Goods, que é esse cara aqui, que são esses albinhos aqui, ó. E vai ter porta-retrato, vai ter, enfim, tem vários produtinhos ali que a gente vai lançar da linha do Goods. Qual que é a sacada aqui, ó? Cara, isso aqui funciona demais como venda extra, tá? Por exemplo, olha o que eu tava pensando, Pedro, vê se não faz sentido. A gente sempre fala do método FCA pra galera pegar o material que tá parado, aquela história toda. Poxa, agora na frente aqui, ó, daqui uns dias a gente tem Dia dos Avós, tá? Primeiro que você pode usar isso como uma boa intenção de fazer uma sessão aí com os avós e vender exatamente o livro do Bob Goods para os avós pintarem com seus netos. O Dia dos Pais também tem a mesma lógica, você pode também usar como, olha só, a encadernadora que eu uso lá, o ecossistema que eu tenho, lançou o produto do Goods. Eu queria muito fazer uma sessão porque vai ficar sensacional e você vai poder vender esse tipo de material. Vai estar disponível no site até dia 10 agora de junho, a gente já vai estar lançando, já tem foto, tem vídeo, tá ficando bem legal esse material. E a outra coisa é, as sessões que já passaram, sempre tem aquela dúvida, o que eu posso dar de presente?
poxa, chama a lista lá e fala, olha só o que eu preparei para ti. Já mostra lá, olha só, aqui manda as fotos. Ou seja, tanto pode ser as fotos que o fotógrafo já fez, né, de ensaios passados, quanto sugerir para esses clientes que mandem as fotos que tu vai resolver a dor, né? Lembra que eu falei da dor? Resolver a dor aí de o que tu vai dar para os pais, qual é o presente dos pais. Pega lá as fotos do celular, resolve essa dor do cara. Tu vai tirar um extra sensacional aí, ou tu pode colocar isso direto no pacote. E tem formatos diversos, tá, gente? Tá bem legal aqui, a gente conseguiu fazer um sisteminha aqui muito bacana para poder fazer a pintura, né? E realmente é uma terapia. Para quem não conhece ainda, quem não sabe, vale a pena aí fazer. Tem de viagem também, enfim. Depende do que você vai querer fazer. Ó, inclusive que esse aqui já tá pintadinho, ó, uma parte. Então, para Natal, que nem a Ju falou, tem muita coisa legal. Dia das Crianças, então fica aí a sugestão. Tudo isso está disponível em goimage.com.br e você entra lá e vê todas as possibilidades de produtos físicos para você aumentar o seu ticket médio. Muito bem, para a gente se encaminhar para o final, alguma dica extra que vocês queiram colocar aí? Aqui eu vi uma que é legal, ó, o Pedro disse assim, aqui diz, reaproveite o que já funcionou. O Pedro não tem medo de postar coisas lá de 2018, porque funcionam ainda, né, Pedro? Então acho que isso também é uma coisa que, tipo, pô, o que funcionou, dá para reutilizar até, enfim. Repostar nos stories, posts que funcionaram. Nossa, tem muita coisa que dá pra fazer. Uma coisa que o Navarro, exatamente, ele falou num podcast que eu tava junto, que ele faz muito isso, ele aproveita posts que já funcionaram, reposta, só faz um react de novo. Cara, isso funciona muito, 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 muito. Reaproveitar é maravilhoso. E eu acho que, cara, a rede social não é um livro de história, não é um TCC, não é aquela coisa que, nossa, que a paleta, que as 3 fotos, que não sei o que, e o feed, e barará, e tem que ser tudo perfeito. Não, posta, meu irmão. Quer deixar bonito? Deixa a bio, a foto do perfil, os links ali e os posts fixados, né? E olha lá ainda, né? Quer deixar bonito? Deixa isso. O resto eu vejo como volume. Volume, velho. Volume, obviamente, com intenção. Desencana um pouquinho dessa parada de que, meu Deus, mas agora eu tenho que postar 2 fotos preto e branco porque eu postei 3 coloridas que não sei o que. Sabe? Eu fui arquivar as fotos do Dia das Mães esses dias aí. Nem sei se já foi arquivado. Eu, né? Eu não, né? Mas nem sei se já foi arquivada a foto do Dia das Mães. Mas tá lá. Demora o tiro, entendeu? Quem desconstruiu isso foi justamente a Carol e o Vanassi pra mim. Porque eu tinha um pouco dessa lógica de que a estética do feed tinha que ser muito bonita pra chamar atenção, tarará, tarará. E eles me mostraram perfis de pessoas que bombam ali. E, cara, tu vai olhar, o conteúdo tem relevância, é legal, resolve as dores, tudo aquilo que a gente já falou. Mas a estética em si, ela é um pouco, ela deixa a desejar, vamos dizer assim, né? Falando só de um padrão estético. Mas é ali um canal onde as pessoas conseguem usar aquele perfil para se orientar, para pegar, enfim, né? Ver que dor que aquela empresa resolve, né? É que a gente tem que pensar o seguinte, Cris. Quem vai abrir o nosso feed para olhar? Só a gente. Só a gente vai fazer esse preciosismo. Porque o nosso público, ele vai estar rolando o feed, cara. Vai estar rolando o feed. O que tem que fazer o conteúdo é fazer ele deixar de rolar pelo menos tempo suficiente para prestar atenção no que a gente tá falando ali. Agora, abrir o feed para ver mais, muito raro, muito raro. É muito mais sobre chamar a atenção do que ter uma estética apurada, né? Isso aí. Muito bem, e se você gostou demais esse vídeo do Papo GoImage hoje, sensacional, porque além das dicas aqui dessa conversa leve, teve uma aula aí de uma plataforma que a Carol colocou que você com certeza vai usar e vai te ajudar aí para ser mais relevante no seu Instagram. Então, se você gostou, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal e nos vemos no próximo Papo GoImage.